Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Construção da linha de cuidado integral para a saúde da população indígena do município de Guarulhos, estratégias pedagógicas para o ensino em saúde indígena nas residências. Conosco está sua autora, a mestre em inovação do ensino superior de saúde pela USCS, Carla Rafaela Donegá. A sua orientadora nessa pesquisa foi a professora doutora Rosa Maria Rodrigues Garcia. Carla é médica formada pela USCS, especialista em medicina de família e comunidade pela Prefeitura de Guarulhos. Ela é formada no Programa Profissional de Inovação no Ensino de Saúde na Universidade de São Caetano do Sul e trabalha no Ambulatório de Saúde dos Povos Indígenas da Unifesp e no Projeto Xingu, na mesma instituição. Carla, bem-vinda ao USCS Consciência e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, professor, e espero poder contribuir de alguma forma, porque a USCS é a minha casa, né? Então, obrigada pelo convite. Então, e aí a gente dá espaço para quem faz coisa boa. E você fez uma coisa boa, mas ao mesmo tempo me deixou encafifado, porque você me comentou aqui em off que você é do interior, né? E aí eu falei, o que essa mulher foi fazer com o povo indígena? Por que você escolheu esse... A primeira pergunta é, por que você escolheu esse tema para estudar? Haja vista que você estava estudando na USCS, que fica na área urbana, né? E se essa escolha veio antes de você entrar no mestrado ou tem um pitaco da sua orientadora nessa proposta? Olha, já vou começar pelo final, tá? Eu ganhei um presente com a minha orientadora, então, na verdade, eu falei com a Rosa, né? Falo para ela nesses 2 anos que a saúde indígena ganhou mais um aliado com ela, né? Então, a Rosa, ela pegou tudo aquilo que eu já trabalhava, que eu já fazia há alguns anos na minha vida e documentou, né? Então, o meu mestrado serviu para contribuir com políticas públicas, né? E a Rosa foi essa aliada que a gente encontrou no meio do caminho. E a saúde indígena é assim, ela vai encontrando as pessoas no meio do caminho. Na verdade, eu entro na universidade já tendo conhecido a saúde indígena. Então, Arquimedes, eu flertei um pouquinho com a enfermagem aí na minha vida e foi através da enfermagem que eu entrei pela primeira vez num território indígena. E a primeira vez que eu entrei num território foi um amor à primeira vista e eu costumo dizer que eles é que me escolheram, né? A saúde indígena você não escolhe, você é escolhido. Então, antes de eu entrar na medicina, eu já pisei nesse território e a saúde indígena me escolheu. E quando eu volto a estudar de novo, fui fazer medicina, eu já entrei na medicina querendo fazer medicina de família e comunidade, já sabia que era essa a minha especialidade, e eu acho que para atender as populações indígenas, a medicina de família é o que chega mais próximo de uma competência cultural e a competência técnica para fazer atendimento dessa população. Eu, na faculdade de medicina na USCS, né, eu conheço a professora Martinha, acho que todo mundo aqui conhece a Martinha, bióloga incrível, um ser humano incrível, e eu quase desisti da medicina, viu, Arquimedes? Porque para mim foi um período muito difícil, assim, da minha vida, me encontrar, né, naquele lugar com aquelas pessoas, né? Então eu me sentia um peixe fora d'água, né? E a professora Marta foi que pegou na minha mão e falou, não, você não vai desistir dessa faculdade, não. Você vai até o final. E aí a professora Marta me leva aqui em São Paulo, aqui no ABC, e eu volto a ter contato com as populações tradicionais dali. Então, as aldeias que a gente tem ali em torno da represa Billings e a população ribeirinha que vive ali. E aí eu me jogo de cabeça nos PIBIC da vida, né, junto com a professora Marta, e isso me faz ficar na universidade e terminar o curso de medicina. Então, eu entro na medicina querendo ser médica de família, quase desisto da medicina, porque a medicina eu achava que não era para mim, o ambiente. Depois encontro a Martinha, me reconecto com as populações tradicionais, e quando eu decido fazer a minha residência médica, então, como você muito bem me apresentou, eu fiz a minha residência no município de Guarulhos, porque eu já estava em contato com lideranças indígenas, né? Então, hoje, a gente acha que vai falar um pouquinho, mas nós temos indígenas também vivendo no contexto urbano, né? E quando eu
faço contato com essas lideranças aqui, eles me contam, né, que Guarulhos tinha uma residência e é para lá que eu vou. E aí é que começa a minha história com as populações indígenas aqui em Guarulhos e aqui em São Paulo. Lá em Guarulhos eu fui muito feliz, senti a necessidade de fazer um projeto, né, deixar uma semente, porque eu estava na residência, minha ligação era com o Ministério da Educação, não sabia se a prefeitura ia me contratar no final da minha residência, e aí eu vou para o mestrado da USCS para colocar no papel aquilo que eu vinha fazendo. E aí tive o grande prazer de encontrar a professora Rosa, que pegou na minha mão e veio somar na saúde indígena. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória na saúde indígena, como que eu saio da USCS, né? Como eu chego de novo, como eu retorno, e aonde é que começa esse processo da gente criar a primeira linha de cuidado para o atendimento da população indígena do contexto urbano, né? E quando a gente fala contexto urbano, a gente está falando desses povos tradicionais que, em algum momento da sua trajetória, e aí a gente pode também falar um pouquinho sobre isso, mas existem vários motivos pelos quais a população indígena sai dos seus territórios hoje, né? Ligado a muita agressão, a muito conflito, a muito desrespeito, né? Enfim, e essa população, então, que sai desses territórios indígenas, que são as aldeias mães, né? Onde eles nasceram, vem em busca nas cidades, e aí, obviamente, São Paulo e Guarulhos, né? São cidades expressivamente com um contingente populacional autodeclarado indígena muito grande. Eles, então, estão vivendo nesse contexto fora dessa aldeia-mãe, alguns em aldeias que ainda não são demarcadas, que são territórios que ainda estão passando por esses processos, ou vivendo nas cidades mesmo, nesse contexto das favelizações, né? Então, eu vou para Guarulhos, sinto a necessidade de deixar esse projeto acontecer, e foi o mestrado, né? Foi o meu mestrado que deixou esse legado em Guarulhos, e aí eu sou muito feliz por ter encontrado a Rosa. Não, assim, normalmente a pesquisa, né? Ainda mais se você está no mestrado profissional, ele parte de uma pergunta, uma questão de realidade, né? Um problema de realidade. É que assim, eu não li, no teu, pode ser que tenha passado batido, mas eu não li uma pergunta norteadora que você queria responder, mas eu vi o objetivo. O objetivo é a construção de uma linha de cuidado para a população indígena, de contexto urbano, vivendo em arranjo social específico, denominado aldeia multiétnica, filhos dessa terra, cadastrada em uma unidade básica de saúde do município de Guarulhos. Ok, você fez a circunscrição do teu problema, estava lá. Exato. E eu me lembro muito do meu orientador, quando eu tive uma pergunta, eu estava com um problema de metodologia. Eu falei, professor, como é que eu faço? Primeiro você acha, depois você procura. E, na verdade, você já tinha achado, você só esquematizou, né? Mas uma coisa que você me colocou, e você falou agora, e eu vejo lá no teu trabalho, você colocou um dado que, assim, me deixou com a pulga atrás da orelha. Você colocou assim, ó, no seu contexto, você aponta alguns dados interessantes do censo. Então, você colocou os resultados preliminares do censo de 22, ou seja, super atual, né? Indicam que o Brasil hoje existe um número de aproximadamente 84% maior quando comparado nos dados de 2010, quando somados a 896 mil pessoas que se reconhecem como indígenas. E em abril de 23, essa prévia divulgada pelo IBGE foram 1.652.866 indígenas. E no estado de São Paulo, 55.295 indígenas em 2022, e aí você coloca as relações das cidades aqui, né? São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo, que você falou dos locais, né? Sorocaba também. Por que aumentou? A pergunta é, por que aumentou essa população? Eles se reproduziram mais ou eles se reconheceram mais e o censo, né? Porque tem a mesma questão de população negra, tal, né? Muitos assumem a sua negritude, antes não se falava, não sei por que isso, mas enfim. Isso tem a ver com a preenchimento correto do censo? Eles já existiam, só que a gente não via? É isso? Arquimedes, o buraco é ainda mais embaixo. Então, assim, a sua fala foi incrível, né? Obrigada pela pergunta. Quando eu tô dando aula, né, de saúde indígena, dou aula para os residentes, né, para os alunos do 5º e 6º ano da medicina, lá em Guarulhos e aqui na Unifesp, e isso é sempre uma pergunta que eu faço, né? Eu falo, gente, vamos olhar esses dados, os dados do IBGE. Então, o censo, ele é feito a cada 10 anos. A gente tem um recorte de 2010 e agora de 2022. Inclusive, isso foi uma catástrofe no meu mestrado, porque assim, eu estava com 1 ano e meio já de mestrado, escrevendo tudo loucamente, e aí o censo me solta a prévia, assim, faltando 8 meses para eu fazer a qualificação. Aí vai eu ter que reescrever tudo de novo, porque afinal de contas os meus dados já eram de 2010, né? Enfim, coisas de pesquisa, né? Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço para os alunos. E aí, olhando esses dados, né, a gente praticamente triplica a população indígena do censo de 2010 para o censo de 2010. O que vocês acham que aconteceu? Aí fica aquele silêncio, assim, na sala, né? Falo, bom, vou ajudar. Vocês acham que o controle de natalidade
falhou e a gente reproduziu muito dentro dos territórios indígenas, aí fica todo mundo me olhando assim com aquele medo de responder, né? Para a Covid, façamos vídeos, né? Levando em consideração a Covid, né, que matou 5 vezes mais populações indígenas do que qualquer outra população, incluindo a população preta no Brasil, levando em consideração a tragédia dos Yanomamis, que foi uma tragédia anunciada, inclusive, pelo nosso programa, né, pelo Projeto Xingu. Então, o que vocês acham que aconteceu, né? Se a gente tem dados todos os dias mostrando que a população está morrendo, né? Um genocídio. O que está acontecendo? E aí a gente tem que se deparar por aquilo que a gente tem do censo, né? E aí, Arquimedes, o buraco é sempre mais embaixo quando a gente está falando de população indígena, né? Então, o censo do IBGE, esse ano, aliás, na reta final, assim, do censo, quando a gente teve a virada do governo, o governo que passava boiada, né, lá na Amazônia, e quando a gente muda de governo, que o censo ainda não estava publicado, o IBGE ouviu, né, populações indígenas, representantes do movimento indígena, pessoas indigenistas que lutam pela causa indígena, e eles incluíram uma pergunta que foi fundamental para a gente conseguir chegar nesse recorte. Então, vou tentar explicar um pouquinho e brevemente. Até o censo de 2010, o que a gente tinha era quando o licenciário, né, o moço do IBGE, entrava na casa de uma pessoa, vamos pensar eu e você. Sim. O quesito raça-cor, que é o censo que a gente tem como autodeclaração no Brasil, era perguntado assim: você se considera branco, pardo, preto? Indígena não tinha. Não tinha amarelo? Não tinha. Quando é que aparecia essa pergunta do você se considera indígena, né? Que foi fundamental para a gente mudar todo esses dados. Quando esse moço do IBGE, esse licenciário, entrava numa aldeia. Então, quando o IBGE tinha certeza que aquele território era um território indígena, a pergunta, você se considera indígena, aparecia. E aí, obviamente, abre uma outra parte, né, para perguntar etnia, língua-mãe, dados que são importantes porque populações indígenas não é tudo a mesma coisa, né? São 305 etnias diferentes no Brasil. Então, são povos que falam língua diferentes, que têm costumes diferentes, tradições diferentes. Então, essa pergunta, ela só era feita dentro de uma aldeia ou de uma terra, mesmo que não tivesse sido demarcada, mas que ficasse muito claro para o licenciário que aquilo era um território indígena. Então, hoje, quando a gente vê que é quase 3 vezes mais o número de pessoas indígenas, com certeza não foi pelo controle de natalidade que falhou, mas foi porque nós acrescentamos essa pergunta, você se considera indígena, no contexto urbano. Então, hoje, o censo do IBGE consegue enxergar aonde essa população está vivendo. E aí, isso era o que me trouxe, assim, de pergunta disparadora do meu incômodo no meu mestrado, né? Foi porque eu já sabia, mesmo antes do censo soltar a prévia, que a população indígena estava vivendo, em sua grande maioria, dentro de territórios não demarcados ou em contexto urbano. Então, eu já sabia que quando o censo soltasse a prévia, com essa pergunta que foi alterada, a gente ia ter essa mudança expressiva no contingente populacional indígena. Então, para você perceber, né, populações indígenas vivem à margem da nossa sociedade, porque nem o censo do IBGE é capaz de conseguir fazer o recorte para a gente conseguir identificar onde essa população está. Então, a população indígena vive à margem da margem. São os excluídos dos excluídos. E porque nem o censo era capaz de conseguir traçar onde essa população estava vivendo, quem era, como são, quantos são, onde estão. E o censo do IBGE vem jogar na nossa cara, né? Assim, a realidade da nossa população tradicional. Por isso que a gente tem esse boom de população indígena captada, né? Que o IBGE conseguiu ser sensível e captar. Não, mistério resolvido, mas assim, é uma coisa tão óbvia para mim você fazer um pré-teste de uma coisa antes de começar a coisa. Pô, ninguém pensou nisso antes, que os índios, assim como com a comunidade, ela se mistura, ela vai para lá, vem para cá, enfim. Ainda bem que resolveram o problema agora, então, isto posto, ok. Aí, vamos lá, então. Você colocou assim, para justificar a tua pesquisa, né, você falou um pouco sobre a questão da educação médica. A faculdade, quando você fez, eu posso dar tiro no meu pé, mas quando você fez a faculdade na USCS, foi um assunto abordado, né? E você coloca assim também, aspas, no processo de ensino é fundamental valorizar a presença da população indígena no aprimoramento do saber do médico-residente, segundo a ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica. Isso vem sendo contemplado
além de você, que costuma dar aula disso nos lugares que você está, porque às vezes eu fico imaginando assim, faz sentido para um médico que está sendo formado numa área urbana saber tanto disso? Aí você joga na minha cara, claro, eles estão aí, cara pálida, entendeu? Não é isso? Mas assim, nem a formação médica sabe disso, gente. Não existe. Arquimedes, eu acho que a formação médica, né? Então, a Associação Brasileira de Educação Médica, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a Sociedade Brasileira de Saúde Coletiva, todo mundo sabe, né, que é importante. Inclusive, essas próprias sociedades, né, organizadas, os clubinhos que a medicina tem, a gente gosta, né, de um clubinho, ela sabe e o que ela consegue fazer são recomendações. Então, a própria BEM tem, assim, 2 páginas de recomendação quando a gente vai falar de sugestões para currículos médicos, aonde a gente precisa formar pessoas capazes e sensíveis para atender as demandas, principalmente as demandas da atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, né? É o modelo que a gente tem mais consagrado e óbvio, né? Sou médica de família, vou puxar a sardinha para o meu prato, mais resolutivo e econômico que a gente tem no Brasil. Elas sabem e o que elas conseguem fazer são recomendações. Então, elas recomendam que, como critérios de formação, a gente entenda e saiba e seja formado para tal. Mas ainda não é o que acontece, né? Por milhares de motivos, e eu acho que os principais é porque nós não temos pessoas formadas com a expertise né? Então, assim, achar alguém com especialidade, né? Com 15 anos, eu tô há 15 anos na saúde indígena, né? Com 15 anos de saúde indígena, porque realmente é uma especificidade no que diz respeito a cuidado médico, né? É difícil. Então, se eu não tenho quem está formado para ensinar, como é que eu espero que isso tenha dentro dos nossos currículos médicos, né? Então, isso é um problema. Mas se eu também não começar, eu também não vou ter quem eu vou usar para formar, né? E eu acho que é aí que entra essa parte que para mim foi muito importante e para a Rosa também, é colocar a saúde indígena como grade curricular para a formação dos médicos residentes do Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade de Guarulhos, o programa que eu me formei, né? Por quê? Porque assim como eu, que fui a primeira vez para uma população, né, conhecer uma população tradicional, atender uma população tradicional, foi no meu período de formação, e isso foi lá no interior, né, lá em São José do Rio Preto. A partir de São José do Rio Preto, eu fiz questão de que esses alunos, hoje, como eu sou preceptora do programa de residência, que eles pudessem ter essa experiência. E não só pudesse, porque não é uma disciplina eletiva, é uma disciplina obrigatória, como cardiologia. Não existe um médico formado em medicina que não tenha feito uma formação mínima em cirurgia, em cardiologia, em endocrinologia, né? Isso não existe. Então, saúde indígena lá no município de Guarulhos, entendendo que essa população existe, e aí vou trazer um dado também, o município de Guarulhos é o segundo maior município do estado de São Paulo com população indígena cadastrada, né? Então, nós temos hoje 1.649, a gente só fica atrás do município de São Paulo, que tem aí quase 20 mil, né? É importante que esse médico de família que esteja em formação entenda o seu território. E para entender o território de Guarulhos, ele é obrigado, na grade curricular, a passar pela saúde indígena. E eu não tenho como, né, pensar, a gente não é para sempre, né? Então, em algum momento, eu não estarei mais sendo médica. Quem é que vai me substituir, né? Quem é que vai multiplicar essas sementinhas dentro de universidades? Então, na USCS, assim como em outras universidades, e cito inclusive a Unifesp, né, que é a única universidade aqui em São Paulo que tem saúde indígena na grade curricular dos graduandos de medicina, e assim, Arquimedes, muito incipiente, né? Os meninos passam com a gente 3 semanas, né? Em 6 anos eles... Então, assim, eu costumo brincar que eles brincam de fazer saúde indígena e a Unifesp acredita que eles estão aprendendo saúde indígena, né? Mas é uma crítica que eu faço ao programa, isso não é uma surpresa, já falei isso para a reitoria da Unifesp, mas é o que a gente tem, né? Porque universidades, assim, tradicionais, é mais importante a cirurgia robótica do que atender populações vulneráveis, né? Então, não só a Unifesp, mas a USCS também, né? Universidades de uma forma geral. E o mais próximo
máximo que eu consegui chegar de populações indígenas, populações em situação de rua, população ribeirinha dentro da minha universidade, foi com a professora Marta em projetos de extensão. Então, na época que eu estava na faculdade de medicina, nós fundamos a primeira liga interdisciplinar, e isso a gente fazia questão também, não era só para médico, era para todos os cursos da saúde, porque médico não trabalha sozinho, aliás, ninguém trabalha sozinho, né? De saúde coletiva. E foi a partir dessa liga, desse projeto de extensão, que eu me reaproximo das populações tradicionais aqui. Então, não foi pela grade curricular, assim como não é de ninguém, né? Então, é isso. Assim, é isso que a gente tem hoje. Mas que estranho, eu imaginei que isso tivesse pelo menos, sei lá, na Federal do Manaus, nem sei se na Federal do Manaus tem medicina, mas assim, na região onde existe supostamente mais áreas indígenas, deveria ter médicos sendo formados para isso, mas se nem lá tem gente. Lá existe, porque assim, é a população que eles têm, né? Então, medicina fluvial, né? Atendimento de povos ribeirinhos, isso faz parte do território. Então, é impossível, né? Eles não acabarem em algum momento não atendendo. Mas não existe um currículo que seja organizado, né, e que seja padronizado também, com numa diretriz curricular, numa matriz curricular, que diga especificamente o que é. Porque, assim, se a gente pegar a cardiologia, a gente tem muito bem descrito dentro do currículo, né, dentro do programa pedagógico, o que se espera ao final de 6 anos que esse médico saiba de cardiologia. Na saúde indígena isso não existe, né? Então isso fica muito aquém e muito ligado às pessoas, né? A professores pontuais que estão ligados a essas instituições. Assim como eu em Guarulhos, assim como eu aqui na Unifesp, né? Então, é um pouquinho assim que acontece. Ok, vamos falar do teu método de pesquisa. Então, foi realizado um estudo descritivo, exploratório de abordagem qualitativa, pautado na pesquisação, claro, você estava envolvida, né? Com triangulação de coleta de dados, envolvendo profissionais de saúde, coordenadores de programa de residência, levantamento documental e observação de campo. Eu queria saber, como é que foi a construção dessa metodologia? Haja vista que você teve um grande problema, que é o agravante de não poder entrevistar indígena por causa do comitê de ética, né? Porque eles são uma população diferente, né? Dentro do comitê de ética você tem vários problemas, criança, indígena e tal, né? Então, eu nem me liguei. Só depois, quando eu li, eu falei, puxa... É claro, você já convivia com eles, você sabia o que eles pensavam, qual a demanda. Mas, assim, isso deve ter sido um empecilho para você ficar só com aquela... Acho que foram 6 entrevistados, né? E aí eu pergunto, isso aqui, esse desenho metodológico, você chegou com ele na banca de qualificação, não estou falando de defesa. A defesa eu vi as fotos, achei maravilhosa, inclusive, achei muito legal. Mas assim, a qualificação, em que estágio da tua pesquisa você chegou para a banca e qual a contribuição da banca de quali para o teu trabalho? Eu chego na qualificação para colocar os resultados finais. Nossa, bem adiantado, então. Foi. Eu fiz a qualificação, acho que uns 4 meses antes de eu fazer a defesa, né? Então, 5 meses antes da defesa. Acho que foi isso, 6, 5 meses antes da defesa. E assim, né, Arquimedes, é o que a professora Rosa, quando a gente começou, né, a desenhar tudo, assim, ela falou, Carla, se existe algum trabalho, né, que está sendo já realizado na prática, é o seu. Então, assim, eu não tô preocupada com o que você conhece do teu trabalho, com o que você sabe, porque você faz isso há 15 anos, né? Só em Guarulhos há 2. Então, quando eu chego para a qualificação, eu chego já com um trabalho basicamente, assim, encaminhado. Eu chego para fazer as considerações finais, as análises mais, né, mais pontuais de algumas partes do trabalho. E, claro, assim, eu acho que o mais importante, né, da qualificação é porque naquele momento, assim, eu já tô tão viciada, né, em escrever e ler e viver a saúde indígena, que para mim parece que todo mundo sabe, né, e na verdade às vezes eu esqueço que não, é um assunto que ninguém sabe, né, assim, que infelizmente a gente ainda tem poucas pessoas falando sobre. Então, a banca, ela me ajudou muito a enxergar o que é que eu precisava aumentar. Então, por exemplo, para mim, é óbvio que todo mundo entende como é que é incluir uma disciplina obrigatória dentro de uma residência médica de saúde indígena. Não, Carla, você precisa dizer, dentro de um currículo, o que você espera desse residente? Quais são as aulas que você acha importante? Então, acho que a banca me trouxe, assim, um resquício do tipo, a gente não sabe do que você está falando. Então, assim, cada vírgula que você colocar é importante para ficar claro o seu trabalho. Então, eu acho que a banca me trouxe um pouco disso, assim, de pontuar o que seria interessante para outras pessoas que não
não trabalham com saúde indígena se apropriar ainda mais do tema. Então, a banca foi muito útil para isso. Eu fiquei imaginando, porque ninguém sabe mais do seu trabalho do que você mesmo, nem a própria Rosa, né? A gente fala que orientador é igual massa de pizza. O recheio de quem está estudando, ele sabe fazer a massa, né? Mas, enfim, muito legal. E você sabe que... Inclusive, a mesma banca da Aquária e para a defesa, né? E por isso que a gente chamou um professor emérito, honoris saber, né? Que é o professor Douglas Rodrigues. É uma pessoa que eu olhava assim, né? Há 15 anos atrás, eu pensava, nossa, um dia eu quero chegar perto dele, né? Legal. E hoje eu tenho a oportunidade de chamar de amigo, de colega e de professor também, porque estar ali nesse ambiente com ele, que para mim e na verdade, né, para todo mundo que trabalha com saúde indígena, ele é a referência viva em saúde indígena mais potente, né, que a gente tem. Então, na história da saúde indígena, nós temos alguns nomes, né, Orlando Vilas Boas, dos irmãos Vilas Boas, nós temos o professor Baruzzi, né, que é o professor da Unifesp que começa esse projeto lá no Projeto Xingu, e nós temos hoje o professor Douglas, né, então, que é discípulo de todos esses outros aí, né, então, e quando ele aceita, né, ele fala, eu não ia dizer que não, você é minha aluna, como assim? Não, professor, que você já tinha falado para mim que já tinha encerrado a carreira em banca de mestrado, né, então, não, mas você é você. Então eu falei, bom, obrigada, né? E aí acabou que a gente precisou, né, chamar esse professor de fora, inclusive assim, para validar o meu trabalho, né, Arquimedes, porque duas coisas mais difíceis no meu trabalho, uma delas você já falou, né, que é voltando um pouco para a metodologia. Quando eu inicio o projeto, eu sempre pensei que o trabalho ele não era meu, o trabalho é da população. Então eu basicamente estava ali servindo como instrumento para a gente documentar o que a gente já estava construindo juntos há um tempo. E eu gostaria de fazer, assim, como metodologia, pesquisa participativa. E aí foi meu primeiro balde de água fria, né? Porque eu achei que isso já tinha melhorado, né? Apesar de trabalhar com saúde indígena. Mas o que acontece? Quando a gente trabalha com populações indígenas em territórios demarcados, existe a presença do Estado. E diga-se FUNAI. Então, lá no Xingu, quando eu estou pesquisando aquela população, eu pego uma declaração do pajé, do cacique, e consigo submeter na Plataforma Brasil, com algumas dificuldades, várias devolutivas, várias sinalizações, mas eu consigo. E agora vem o segundo dado dos excluídos. Quando eu falo de população indígena de contexto urbano, eu não tenho FUNAI. Então, eu não tenho para quem pedir essa autorização que o nosso CONCEP, né, o CEP, reconheça como válido para a gente passar uma pesquisa. Então, para você ver, né, que esses dados aí que a gente quase triplica do IBGE, essa população que já era excluída do IBGE continua sendo excluída também da possibilidade de fazer pesquisa, né, da gente trazer dados, porque eu não posso, né, utilizá-los nem publicar, porque eles não existem ali dentro, nem para os nossos comitês de ética. Então, mais um dado que mostra que eles são os excluídos dos excluídos. Que se você está dentro de uma aldeia e tem FUNAI, eu consigo. Se você está fora, você perde o direito de ser quem você é. E é isso que acontece com a população indígena do contexto urbano. De novo, são os excluídos dos excluídos, né? Então, você percebe que eu te falei que o buraco ia ser mais embaixo, né? Então, quando eu me deparo com isso, né, que eu sabia que metodologia participativa não ia rolar, a Rosa, Carla, esquece, não vai dar, a gente não vai ter tempo para comprar essa briga, vamos fazer triangulação de dado, vamos pegar o que você tem. E aí vem a parte 2 de mais difícil. Eu não tenho dado publicado, Arquimedes. Eu não tenho trabalho em saúde indígena de contexto urbano. Não existe linha de pesquisa, não existe linha de cuidado para a população indígena de contexto urbano. Essa foi a primeira, e por isso ela está sendo modelo, né, para outros municípios, para a gente conseguir começar a conversar sobre saúde indígena de contexto urbano. Uma das gratas ajudas que eu tive foi do Ministério Público, né? Nessas andanças que a gente está por aí na vida, eu fiz amizade com um procurador, Dr. Steve, um querido, um parceiro, e ele vem usando o meu trabalho em outros municípios para dizer, olha, a gente tem um município que já conseguiu fazer isso. Vocês não estão conseguindo com 150 pessoas cadastradas, por quê? O Aru tem 1.649, então assim, vamos se mexer, né? E é uma honra, né, poder ter pessoas assim que estão comprando trabalho com a gente, né? E isso faz toda a diferença na saúde indígena dos excluídos, né? Então, eu tive o entrave do Comitê de Ética, que eu não posso utilizar essa população nem para elas
poderem fazer a pesquisa comigo, e também não tenho dados publicados sobre essa população. Então, quando a gente vai para a triangulação de dados, né, o que que eu tive que usar? Muitos dados de populações indígenas aldeadas, né, de aldeias, e assim, tentando fazer um garimpo, porque não é a mesma realidade, a gente não está falando da mesma história. Usar o que o próprio Ministério da Saúde tem de divulgação, e aí eu vou, de novo, né, lembrar que nós estávamos em um apagão, nós temos apagão do governo federal de dados do SUS, e isso inclui muito, assim, da população indígena. Nós não temos dados dos últimos 4 anos, nem dados dos últimos 8 anos, porque foi apagado pelo governo federal. Então, eu estava literalmente juntando um quebra-cabeça para conseguir, assim, uma referência, para conseguir um documento. E aí, o que eu me volto, né, que é basicamente, assim, o meu fundo de pano, meu pano de fundo, são os dados que eu mesma produzia dentro da UBS, né? Então, como profissional de saúde, o que eu tinha de documento oficial que é gerado para a prefeitura. Então, é basicamente isso que eu me apoio para conseguir fazer essa triangulação de dados e usar esses documentos para poder fortificar o meu trabalho. Se de um lado foi uma saia justa a parte da revisão de literatura, revisão por analogia, né, e coisa assim, nada a ver que você falou, né? Por outro lado, do Negado 2024 vai ser referência, porque as pessoas vão ter que beber na tua fonte. Você que carregou o piano, foi lá, pegou dado primário, então assim, promete, as suas publicações prometem ser muito referenciadas, né? Isso eu acho bem legal, né? Agora a gente vai para a cereja do teu bolo, né? Porque eu sei que o teu horário urge também, né? Eu quero falar tranquilo. O teu produto é uma apresentação de linha de cuidado. E aí, para quem não sabe, linha de cuidado é uma imagem pensada para expressar os fluxos assistenciais seguros e garantidos ao usuário com o objetivo de atender às necessidades de saúde. É o itinerário que o usuário realiza dentro de uma rede de saúde, incluindo segmentos não necessariamente inseridos no sistema de saúde, porém que participa de alguma forma de rede, assim como assistente social, entidades comunitárias. É muito legal o teu produto, assim, eu vi, é extenso, você de saúde, você coloca lá até erva medicinal, que é um negócio tão óbvio para mim, né, que trabalham com isso. Então, assim, deu um trabalho danado você montar todo aquele protocolo, mas é uma linha de cuidado, né? E me parece, um passarinho me contou que parece que além do seu produto ser nota 10, você, antes mesmo da fez, o teu trabalho já virou referência em política pública e acabou recebendo até financiamento do governo federal, né? Então, eu junto tudo isso uma pergunta só. Como é que você fez isso tudo aí em tão pouco tempo? Não sei. Terminando aqui o trabalho, então... Arquimedes, não sei, assim, mas ó, eu sou assim, sabe? Assim, eu sou ligada no 320, assim, meu dia ele multiplica, graças a Deus e o universo, e eu preciso disso, assim, essa é a minha vida de médica, né? Eu acho que isso é o que eu preciso acordar todos os dias, às vezes 5 da manhã, e pensar, puxa, que trabalho legal que eu tenho. Porque se isso não estiver acontecendo na minha vida, perde um pouquinho da graça, sabe? E graças a Deus, e assim, a todas essas pessoas que eu vou encontrando no meio do caminho, eu trabalho só com o que eu gosto de trabalhar. E eu acho que montar essa linha de cuidado, ela parece simples, né, em tão pouco tempo, porque eu faço o que eu gosto, né? E assim, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não tá trabalhando, né? A gente tá... Às vezes eu até olho e falo, gente, alguém tá me pagando pra fazer isso aqui. Mas tá. E aí, assim, o meu produto, ele ficou gigantesco, né? Depois eu nem acreditava bem que tinha tanto produto assim, porque até livro a gente engatou aí no meio do caminho, né? E assim, quando eu começo esse produto, né? Esse processo, eu começo na UBS Cabo Sul, porque era o meu microcosmo. E a UBS Cabo Sul é a unidade básica de referência, ou seja, é o equipamento da atenção primária que fica a 800 metros dessa aldeia lá em Guarulhos. Então, eu fiquei nessa unidade por 2 anos como médica residente. E aí eu tive tempo para entender o processo, né? Como que essas pessoas eram atendidas, como que era o itinerário, como é que elas percorriam, né? Como é que era o acesso que elas tinham dentro desse equipamento. E uma coisa importante, como as pessoas recebiam ela dentro desse equipamento também, né? Cheio de muito preconceito lá no começo, né? Enfim. E aí eu começo com coisas muito simples, assim, né? Organizar fluxo de entrada, quem que era o profissional de referência, como é que a gente faz, né? Quando eu peço um exame, como que esse exame vai chegar na atenção secundária? E aí, o primeiro entrave que eu tive era o reconhecimento dessas pessoas enquanto indígenas pelo atendente SUS, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque pra gente linkar
linkar depois com o governo federal, eu precisava mostrar, e aí vem o excluído do excluído, que essa população era indígena mesmo. Por quê? Se lá no censo do IBGE já era difícil o licenciatário olhar para a pessoa e entender que existia indígena fora de uma aldeia, imagina quando eles estão acessando uma UBS que é dentro da cidade. Então, eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você passou em algum equipamento público, digo hospital, UBS, que alguém te perguntou como você se autodeclara? Branco, pardo, preto ou indígena? Nunca. Nunca. Você sabe que existe uma lei para isso, uma lei de 2011 que diz que todo equipamento de saúde é obrigado a perguntar qual o autorreconhecimento do paciente que está adentrando ali. E isso é um direito, não é constitucional, mas é uma lei que obriga os equipamentos a fazer isso. Mesmo tendo lei, a gente não faz isso. Então é óbvio que quando a população chegava nesse equipamento, como é que eles eram colocados? Pardo, né? Então, o que eu já estava pensando que como é que eu vou mostrar para o município e mostrar para o Ministério da Saúde que eu estou atendendo população indígena se o atendente SUS não está conseguindo colocar que essa pessoa é indígena. E aí eu trago o Projeto Xingu, a minha equipe, que eu trabalho, para dentro de Guarulhos, para capacitar os profissionais de saúde que estavam ligados a esse equipamento e que iam começar a receber a população indígena. Então, capacitar profissionais de saúde por uma equipe que já é altamente capacitada e referência em saúde indígena foi o pontapé inicial para a gente conseguir identificar essa população dentro da UBS. E, paralelamente a isso, eu começo a trabalhar dentro desse equipamento o preconceito, né? E aí, trabalhar mesmo de que índio é folgado, índio é vagabundo, né? Enfim. Então, isso acontece paralelamente à construção desse processo. E aí, deu muito certo na UBS Cabo Sul. A gente deixou de ter conflito entre os profissionais de saúde e a população. A gente leva a equipe de saúde pela primeira vez lá dentro da aldeia. Faço outra aspas, né? Também é, por lei, um atributo das pessoas que trabalham na atenção primária a visita domiciliar. Mas uma coisa que não acontecia era a visita dentro da aldeia, né? Mas vamos deixar isso para um outro momento, né? E aí, depois que isso acontece, acaba conflito, acaba a ouvidoria, a gente começa a ter uma agilidade, fizemos a capacitação e deu muito certo. E aí, os próprios indígenas olharam para mim e falaram assim, doutora, tem uns parentes nossos que não moram aqui na aldeia. E a gente queria muito que você fosse atender eles lá fora também. E eu falei, pronto, bingo, vamos abrir um ambulatório de atendimento para a população indígena aqui em Guarulhos. E aí o nosso ambulatório agora é o segundo ambulatório de atendimento especializado em saúde indígena do Brasil. O primeiro é o da Unifesp e o segundo é o de Guarulhos. E, como eu te falei, né, eu trabalho com o maior indigenista vivo no Brasil hoje, que é o professor Douglas. Existe uma portaria que também foi reformulada em 2011, aonde é um pacto que o governo federal faz com equipamentos de saúde, ou seja, unidades básicas de saúde, centro de especialidades médicas, hospitais terciários, que faz um repasse diferenciado, e aí eu digo de verba, para equipamentos cadastrados e reconhecido pela Secretaria Especial de Saúde Indígena e a CESAI, quando você consegue comprovar que você está atendendo indígenas. E foi isso que a gente fez. Pedi ajuda do Douglas, me debrucei e falei, uma parte dessa linha de cuidado é montar um ambulatório, e aí a gente já tinha a atenção primária, que estava na UBS Sul, nós ampliamos isso para outras 3 unidades básicas de saúde, uma em cada região de saúde do município de Guarulhos, e eu falei, bom, agora a atenção primária está redonda, vamos para a atenção secundária. E aí a atenção secundária nós abrimos esse ambulatório, e desse ambulatório a gente preenchia todos os critérios, claro, eu já fui preenchendo, né, os critérios na construção, porque tenho a minha bagagem aqui do ambulatório da Unifesp, fizemos o documento, passamos pela acreditação do Ministério da CESAI, já acreditamos no Ministério da Saúde e estamos para receber já a verba desse. A gente já foi, agora leva um tempo até como se fosse o PAB fixo e variável, vem fundo a fundo, né? Mas a gente já foi reconhecido pela instância indígena, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e pelo próprio Ministério da Saúde, né? Então, já está credenciado, já não tem mais volta, conseguimos também isso. Parece fácil, mas assim, foram muitas reuniões com o Ministério da Saúde, muitas reuniões com a CESAI, muitas reuniões com a FUNAI, muitas reuniões, incansáveis,
mas deu certo. E aí, então, o nosso ambulatório hoje, ele fica na região ele chama CEMEG São João, é Centro de Especialidades Médicas do São João, que é a região 3 de saúde lá de Guarulhos, e é lá que a nossa equipe se concentra. Além da nossa equipe, né? Então, a gente monta uma equipe, que sou eu, médica de família e comunidade, uma enfermeira, que também passa pela capacitação, uma técnica de enfermagem, que, por curiosidade, é uma indígena e já trabalhava no município de Guarulhos, ela mora na aldeia, mas ficava ali escondida no CEMEG São João, num movimento muito particular de todos os indígenas do contexto urbano, e como eu já reconhecia ela, eu trouxe ela para nossa equipe. Uma agente indígena de saúde, que é a Cauane, é uma indígena da etnia Uaçu-Cocal, que faz parte da nossa equipe. E essa é a nossa composição. E essa equipe, ela é uma equipe flutuante, então eu atendo dentro da aldeia, que está ligada ao UBS Cabo Sul, no CEMEG São João, que é o nosso polo de atenção secundária, o nosso ambulatório, e eu linko essa equipe também quando eu tenho paciente internado, né, enfim, hospitalizado, a nossa equipe também vai lá para fazer atendimento conjunto. Então, por exemplo, num parto, né, onde essa mulher entende que uma prática tradicional é o que ela escolhe para esse momento do parto. Então, a equipe também está lá para ajudar nessa ponte, né, entre o conhecimento tradicional da população e entre o cuidado biomédico centrado ali dentro daquele hospital. Nas deshospitalizações, a gente também está lá para fazer alta assistida, matriciamento em unidades. Então, eu brinco que a nossa equipe, ela planta a cana, colhe a cana, chupa a cana e ainda assovia, né? E isso é um pouquinho do que a gente fez aí com o produto, pensando nessa linha de cuidado, né? Então, a gente começa na atenção primária, organiza a casa, faz capacitação, abre esse ambulatório e organiza também essa parte da atenção terciária. Vocês semearam agora, eu acho que vai frutificar, né? Você virou uma referência. Então, eu te parabenizo muito pelo teu trabalho, tudo foi muito legal. E eu perguntei alguma coisa que eu não perguntei da tua pesquisa, que você acha relevante falar? Eu assim, acho que o que a gente poderia acrescentar nas perguntas, né? Porque um dos outros produtos que eu acabo fazendo durante esse percurso, isso foi muito a Rosa, Carla, você precisa colocar, isso é um livro, né? Porque eu tô com eles há quase 4 anos, né, Arquimedes, nesse processo, né, entre residência, contratação do município, e eu ouço muitas histórias, né? O médico de família, eu acho que como competência cultural, ele precisa ser um bom ouvinte, né? E durante, principalmente esse processo que a gente fazia muitas reuniões para sair tudo isso do papel, e uma coisa importante desse produto é que nenhuma linha que foi escrito ali não passou pelo olhar deles, né? Inclusive, a minha revisora é uma indígena, que é a Bia, uma professora de letras, e eu faço questão de que seja ela a revisora, né? Então, nada do que está escrito nesse trabalho não foi discutido e pactuado com as lideranças indígenas. Nenhum fluxo de atendimento, tanto da atenção primária, da atenção secundária, da atenção terciária, não foi passado pelos olhos das lideranças, né? Então, o projeto dá certo porque ele não foi construído e tirado da cabeça da Carla. A Carla é médica, ela é técnica, ela entende um pouco dessa rede de cuidado, mas quem decide o que é melhor para si mesmo é a população. Então, eu juntei a experiência do usuário com a minha, assim, um pouco do meu conhecimento da medicina, né, dessa parte da medicina de família que me faz conhecer, né, os atributos da atenção primária, secundária. E durante todas essas reuniões e tal, e os meus atendimentos também, ouvindo as histórias, né, e assim, uma coisa que eles contavam, né, muito, eles ficam muito nesse processo da aldeia-mãe que eles nasceram, né, porque esses indígenas que estão em Guarulhos, eles são de etnias que fazem parte de um percurso itinerário muito nordestino. Então, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, e eles vêm nesse êxodo, né, de migração em busca de comida, sobrevivência, para trabalho. E eles, quando a gente estava aí nesse processo de montar a nossa linha de cuidado, eles ficam, nossa, porque lá na minha aldeia-mãe isso não tem, aqui a gente vai ter. E lá é assim, assim, assim. Então, eu ouvia muitas histórias. E um dia eu falei assim, gente, a gente precisa documentar essas histórias. E eu comecei a gravar essas histórias. Então, eu deixava o meu celular tocando e ia gravando por horas, assim, a fio. E quando eu contei isso pra Rosa, a Rosa falou, Carla, isso é um livro. Você precisa colocar isso num livro. Então, uma das coisas que eu tenho mais orgulho de produto, assim, que foi construído durante essa construção da linha de cuidado, foi ter feito junto com eles um livro
que chama Vozes Ancestrais, Conhecimento da População Indígena do município de Guarulhos, que conta muito desse percurso, desse itinerário, dessa saída das aldeias-mães até esse movimento de estar e se reconhecer e se auto-reconhecer em Guarulhos. E esse livro, ele foi construído com eles, tudo deles, as histórias deles, os desenhos, né, tanto que ilustra dentro do livro quanto a capa, também foram feitos por eles. Então, eu só fiquei ali organizando as histórias e falei, isso vai virar um livro. E hoje, assim, eles estão muito orgulhosos, né? Quando a gente entregou no mestrado, a gente fez também uma tarde de autógrafos. E eu choro porque é muitos anos, né, vendo... Tentei segurar até agora, desculpa. Que isso é razão de orgulho, é teu filho, 2 filhos, né? Você pariu 2. E assim, não vai morrer mais, né? As histórias desse povo não vai morrer mais. Então, a Carla pode não estar mais aqui, a aldeia pode deixar de existir, né? Entra governo e sai governo, mas essas histórias, elas foram contadas, foram escritas e foram publicadas. Então, a história desse povo, que foi fruto do meu mestrado, né? Que me ajudaram a me tornar mestre, a gente também fez um livro, e isso nunca mais ninguém vai apagar da história da existência deles aqui. E eu sou muito grata por todas as histórias que eu já ouvi, porque me fazem todos os dias uma médica melhor, né? Então, se hoje eu tenho consultório e tudo, e consigo de alguma forma tratar alguém, né, cuidar de alguém, porque são eles que me ensinam. A faculdade, ela me deu ferramentas, mas quem me ensina a ser médica são eles. E eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória na saúde indígena e muito orgulho desse livro que a gente construiu juntos, e desse mestrado, porque esse mestrado, ele não é meu, ele é nosso. Ele é do município de Guarulhos, que virou uma política pública, ele é dessa população que hoje tem saúde de qualidade, então é um orgulho, assim. E esse livro, para mim, foi a consagração material de que tudo isso que a gente construiu não vai mais ser apagado. Que lindo, viu? Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.